O Robert foi apresentado por um amigo, me colocando como uma pessoa que tinha conhecimento sobre uma economia de energia e que era um americano, para que fizesse uma visita e assim explicasse ao nosso pessoal técnico. Fizemos uma reunião e fizemos também uma avaliação técnica e jurídica sobre a instalação dos equipamentos, né? Decidimos pela instalação, mas condicionamos a uma instalação para uma avaliação durante um período de 30 dias, né? E ficamos avaliando durante um período. Essa instalação ocorreu no mês de janeiro e nós avaliamos depois contra o mês de fevereiro. Para grata surpresa da gente, tivemos no mês de fevereiro 21 dias trabalhados, ante 19 trabalhados em janeiro. Trabalhamos então basicamente quase 10% a mais de tempo. Isso se traduziu na produção também, 10% a mais de produção e em nível de peças. Como temos uma mix bastante variada, valorizamos isso também para saber quanto geraria de receita. Foi levemente superior, chegou a 11,5%. E depois comparamos o consumo do mês de fevereiro em relação a janeiro e tivemos uma redução da ordem de 10% em megawatts. A redução de 10% com a produção maior de 10%, um sobre o outro, basicamente 20% foi a nossa economia no mês. Isso inclusive nos propiciou um pagamento que seria de um retorno aproximadamente em 3 meses. 3 meses a gente faria o retorno do investimento. Hoje estamos com 10 meses já com os equipamentos instalados, né? E a gente percebeu uma grande economia na parte de manutenção. CLPs de máquinas, que basicamente todas têm muitas placas eletrônicas, deixaram de queimar, reduziu muito esse problema, né? E o banco de capacitores que tínhamos queimava uma média de 6 mensais. Nos 6 primeiros meses de instalação, queimou 2 capacitores somente, né? Isso proporciona uma economia que a gente não consegue estar mensurando o quanto será de um ganho anual, mas é elevado. E com isso, além de não ter esse gasto da manutenção, eu tenho disponibilidade da máquina durante esse período. Por quê? Manutenção, máquina parada não produz, deixo de ter faturamento. Então a gente ganha muito em produção e eficiência dos equipamentos. A economia que vem gerando de energia, a economia que a gente tem em gastos com manutenção, a disponibilidade dos equipamentos trabalharem full time, nos proporciona assim, uma economia que alavanca em bastante a companhia. Eu, como vice-presidente do Laboratório Catarinense, conhecido como Catarinense Pharma e da ABEPlast, recomendo a instalação, pois proporciona uma grande economia na energia. Isso vem a resultado direto para o caixa e uma maior disponibilidade para produzir.